Universos e Conexões, Emanuel Bruno Andrade, 2024. Percepções Poéticas, Lisboa. De esperar a morrer, estar à espera, nem querer correr, apaziguado pela corrida dos tempos, na feroz contradição que na seu tormento ao viver, reina um dia que nos faz sofrer e outro que nos faz desenvolver. Na prática de experiência, exercitada pela ação, passo ao ato e faço um pacto comigo mesmo, em silêncio. Vou atravessar a escuridão, caminho que me conduz num clarão. Um turbilhão na minha emoção, coração despido da minha emoção, despido de preconceito, à procura de reflexos na razão da materialidade do fluido dos factos. Suprimo e rebento a corrente dos ventos. Os passarinhos estão a chegar, as plantas a começar a florir, a estrela solar à espreita e o dia tem que florir. O meu conceito de interação do todo e tudo. Na reciprocidade, o todo e o tudo é de todos. Nada é nosso. Tudo pertence ao universo vasto, porque cada um de nós é infinito. Ele nos oferece, como também nos tira. Quando dá saque, é porque há valor. A tua vida contém a tua identidade, a tua energia. Para saberes energia, tens que despender dela. A perda é movida por uma força externa, movida pelo esforço da tua ação, movida pelo esforço da tua essência. Natureza é essa que acolhe-nos no seu berço do universo vasto. Por essa perda e ganho de dependência, nós cuidamos uns dos outros. Agimos em função da organização de espaço temporal e espaço espiritual da emoção e da razão. A nossa memória, a cada instante, forma uma conexão, uma ligação a forças de magnetismo que nos unem uns aos outros, criando ciclos de vida, ambientes de indivíduos, de grupos e subgrupos, a estados de alma e de espírito, que nos tornam seres sociais. À medida que nos expandimos, a ligação entre vários ciclos de vida e das pessoas é maior, para trocar saberes, promovendo conhecimento e padrões de moral, alavancando o patamar espiritual e temporal. No devir e no fluir dos tempos e épocas, versos entre revoluções internas e externas dos ecossistemas, rompem-se as barreiras. Encontramos mais do nosso eu nos outros, passando a ser um para o todo, entre tudo e o infinito. A obra celeste. Naquele dia, acordara de manhã, à procura do nada, sabia que para trás do nada estava o vazio. Nas minhas lembranças, dominadas memórias que trasladam para o presente, açoitado pelo tempo, que perdura no meu movimento, porque vivo. Também estou em repouso e descanso, em relação da terra, em relação aos astros, o meu corpo, que também tem uma parte celeste, estando em maior ou menor sintonia e harmonia celestial e à vida, a Terra e o Sistema Solar são cruciais e são o nosso ar para subsistir. A questão pertinente é do que é feito a Terra e o Sol. As matérias são inatas e têm a sua identidade indivisível na composição, no campo espiritual e no temporal, onde tudo é infinito. Temos vários estados da alma e estados
do espírito. No estado primário, estamos numa organização espacial temporal e organização espacial espiritual que passa pelo fluido das atenções, desenvolvimento em relação ao espaço e a vários pontos de partida. Segunda fase, encontro connosco, encontro do eu incógnito. Terceira fase, translação entre a luz e o contacto com o corpo celeste, o divino. A palavra é o que nos leva à ação. Por uma ordem nós agimos, ou pelo padrão da nossa cultura e tradição. O verbo tornou-se carne. Faço textos alusivos à comunicação, porque é a base da interação e conexão entre uns e outros e o todo. A comunicação é um comportamento com intenção produzido com um fim, com a intenção de transmitir uma mensagem verbal e não verbal, que tem um sinal que é transmitido de um canal que passa pelo receptor até o emissor. Podemos refletir sobre nós mesmos, nossos pensamentos fluem, temos vários pensamentos durante todo o tempo. No entanto, ao refletir profundamente sobre nós mesmos, no nosso íntimo, essa reflexão denomina-se introspeção. Esta introspeção são reflexões de plurais biológicos e inanimados. Para identificar esses seres materiais e imateriais, é necessário utilizar os sentidos, que são mais do que 5, mas deles faz a diferença principalmente a visão, que capta a imagem de seres vivos e matérias-primas. Essa imagem é captada pelos olhos, que é refletida pelos sinais de luz. Por sua vez, vai para uma das partes do cérebro e das secreções químicas produzem a imagem, que capta pelos olhos e recebe estímulo. Dizem que os olhos falam, mas há quem viva sem eles e se expresse e reconheça as imagens porque foram ensinados. Exemplo, quando piscamos um olho, estamos a confirmar alguma coisa. Quando estamos a querer conquistar uma rapariga, fazemos esse ato. Quando estamos tristes, os olhos ficam vagos, etc. Captamos emoções através de várias artes. Pronto, e elas. Por exemplo, teatro, o cinema, a literatura, a arquitetura, a dança, a fotografia, a pintura, a música. Também nos relacionamos com pares, nas águas, na terra, e temos as mãos, que têm o sentido do tacto, que ao tocar também podemos provocar emoções, como receber. As mãos são fundamentais para executar inúmeras tarefas. Ao utilizar os nossos sentidos com os receptores dos músculos, podemos comunicar. A fala permite-nos transmitir o que foi captado pela visão e audição. A fala surgiu na era do Paleolítico, onde trocavam palavras entre eles, quando são os primeiros Homo sapiens sapiens. Na era do Neolítico, os homens já criavam gado, pescavam, tiveram necessidade de contar os animais e marcavam as grutas com imagens dos animais, com suas imagens que se denominavam como arte rupestre. Provavelmente para a contagem inicial e mais tarde começou-se a comunicar também dessa forma e por sinais de fumo, possivelmente. Os primeiros agroglifos surgiram na Mesopotâmia e de seguida foi no Egito e depois na China. A comunicação pode ser subentendida. Em relação a esta situação da escrita ter aparecido, é minha ideia, não tenho bem a certeza.
Quando estamos a comunicar com outra pessoa ou com um grupo e as pessoas têm os mesmos pensamentos que nós, estamos na mesma linha de pensamentos. Isto quer dizer que muitas pessoas comunicam entre elas. Dizem, ele está a dizer o que estou a pensar. Ou dizem, como é que adivinhaste? A conversar é que nos entendemos. Para bom entender, meia dúzia de palavras basta. Devemos dominar o diálogo, defendendo o nosso ponto de vista, através da arte de falar, retórica, no argumento dos nossos pontos de vista, em diálogo com quem estamos a comunicar, com conversação e com argumentos para atingir nossos objetivos. Pretendemos atingir. O equilíbrio só se atinge quando se encontra a satisfação de ambas as partes, por parte do entendimento. Entre ambos, aceitando os pontos de vista que defendem suas ideias como verdadeiras, entrando no conflito positivo, verbal, que interesse de chegar ao consenso. As ideias que se estabelecem podem-se pôr em negociação, com um método de raciocínio para atingir o ponto comum que nos satisfaça. Por exemplo, se aceitamos os contrários sobre o ponto de vista de Hegel, em que a positividade que uma ideia se realiza através de uma negação, dessa mesma negação da ideia, ou seja, da dialética entre tese e antítese, que vai originar uma síntese, por outras palavras, a verdade, por meio da oposição dos contrários, até a conciliação de ideias, dando assim à frase a conversar é que a gente se entende. Por exemplo, a teoria de Hegel, na retórica das ideias, da dialética, quer dizer que temos raciocínios diferentes entre pessoas. Por exemplo, eu acredito em Deus e outra pessoa poderá não acreditar. No debate de contrariedades, ambas as partes terão de chegar a um conceito. O seu argumento respeitando a ideia de cada um. O otimismo e o pensamento positivo podem ser treinados e desenvolvidos com treino mental. Para triunfar, a comunicação é fundamental. Cria empatia entre as pessoas, porque envolve expressão, união, partilha. Em tudo tem que depositar fé, porque a fé sem obras é morta. Quer dizer, tem que agir, porque se nós não tivermos ação em relação à vida, ela acaba em inércia, ociosidade. Por vezes é necessária ajuda especializada, mas também é necessário existir força de vontade para estar bem alimentado, o físico e o espírito. É importante ter alimentação saudável, fazer desporto, leitura, escrita, para treinar o cérebro e evitar a demência. O tempo e o espaço influenciam. As experiências e as vivências do passado formam a nossa personalidade. No século XX não era como no século XXI. Muito se mudou na sociedade. A tecnologia, as estruturas e a forma de pensar. A Terra está sempre a rodar. Mas nós só vemos o dia e a noite. Não sentimos ela rodar. Há aquilo que se vê e o que é oculto. O espaço influencia nos comportamentos dos indivíduos, dependendo do meio que estão inseridos. Um bom ambiente traz boa harmonia e vitalidade, com boas iniciativas, gerando uma boa atmosfera de energia positiva. Alguns bons princípios são fazer, saber ser e saber estar. A responsabilidade, a assiduidade e pontualidade e ser cumpridor das normas e leis são bases para dar um bom exemplo e começar a reeducar alguns comportamentos nesta sociedade. Por exemplo, para aprender a tocar um piano, pode-se errar 1 milhão de vezes. Imagina quantas vezes vamos errar para melhorar a nossa condição de vida. Nós somos perfeitos
e imperfeitos. Estamos sempre a aprender. O indivíduo é um ser único. Cada um é dotado das suas experiências, vivências e competências. Não se deve inferiorizar ninguém, porque todos nós somos especiais e na união e na partilha contribuímos para um mundo melhor.